Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola, mais uma programação da nossa TV Uniguaçu falando do esporte para você. Onde nós começamos a falar do esporte aqui local, o esporte de nossa cidade. E o esporte hoje que nós vamos trazer é o tênis de campo. Tivemos neste final de semana, dia 31 de maio e 1º de junho, a etapa do campeonato de tênis de campo do Joia Tênis Clube em Porto União, lá no bairro São Pedro. Uma organização espetacular do Joia Tênis Clube por parte do professor Elcio Vosnei Borges. A grande decisão para fechar com chave de ouro, no domingo por volta de 13 horas, decidiram o Grand Slam, podemos falar assim, do tênis de local, o Otávio Augusto, de Porto União, representando até mesmo o Joia Tênis Clube, contra Rodrigo Pereira. Atleta esse, professor também, do município de Canoinhas. E o Rodrigo Pereira acabou vencendo a Otávio Augusto no Grand Slam do final de semana desse campeonato aberto de tênis do Joia Tênis Clube. Vamos conversar, vamos ouvir essa premiação e como foi o transcorrer desse campeonato para o vice-campeão, para o Otávio Augusto. Como foi a decisão? Foi um bom nível? Mesmo que perdeu, né? Mas como foi para você? Boa tarde. Não, boa tarde, boa tarde. Faz parte. A decisão foi um ótimo nível ali. Nós dois conseguimos imprimir um bom jogo. Eu entrei meio desfocado, comecei perdendo. Aí, quando eu peguei no ritmo, já era tarde demais. Ele acabou jogando melhor e saiu com a vitória. O que faltou, além de pontos, para você ganhar? Força. Depois de 4 jogos, um dia inteiro trabalhando, eu acho que pesou um pouco no físico. A cabeça também estava bem fora de si já, e acho que isso que pesou para ganhar o jogo. O que leva de experiência? Experiência é manter o foco, continuar trabalhando, treinando aí e continuar subindo que tudo dá certo. Foi bom o campeonato? Foi ótimo, foi excelente o campeonato. Graças a Deus deu tudo certo aí. Muito obrigado ao Otávio Augusto. E agora vamos falar com o grande campeão, com o professor Rodrigo Pereira, que vem insistentemente, de uma forma muito insistente, como ele mesmo frisa, atrás de títulos. Depois de um longo período em jejum, sem título algum, veio agora atrás desse e conquistou, né, professor Rodrigo Pereira? Rodrigo, além da vitória, o que mais você leva desse torneio aqui no Joia Tênis Clube? Desejar parabéns. O companheirismo do pessoal, né? 4 partidas, emocionante. E o parceiro, o Elcio, organizador aí, e os amigos aí do clube. Quanto tempo você treina já para conquistar títulos, professor? Eu treino, agora voltei a jogar, fiquei 10 anos parado, treinei dos 10 aos 18 e agora dos 26 a 2 anos atrás. A experiência hoje conta bastante para você? No tênis é muito mental. Tênis é cabeça. Como eu falo, além dos pontos, o que te levou a essa vitória? A persistência, a garra, né? Qual a mensagem do campeão para quem está nos assistindo? Não dá para desistir, né? Tem que focar. Agora faz... Esse é o 5º torneio que eu participo aí, só agora que veio a vitória. Tênis é persistência. Com certeza. Professor Rodrigo, muito obrigado, parabéns pelo título conquistado. A organização, como nós frisávamos, do professor Elcio Vosnei Borges, professor aqui da Uniguaçu, egresso da nossa Uniguaçu, professor do Joia Tênis Clube e organizador do evento, organizador geral. Professor, qual é o que o senhor traz realmente depois desse campeonato, desse torneio de tênis realizado no Joia Tênis Clube? Foi bom, professor? Obrigado, professor Ivan. Obrigado aos nossos amigos aí da TV Uniguaçu. É um prazer tê-los aqui conosco no Joia Tênis Clube, nesse domingo aqui de sol. Mas a competição, ela atingiu um nível muito bom, pode-se falar, ótimo. Ontem, então, no sábado, tivemos aí aproximadamente 61 partidas de tênis. Nós tivemos que adequar, logicamente, o placar, a competição, porque tivemos chuvas aí na região, né, que atrapalharam, tivemos alguns WOs aí, mas como o Joia tem uma estrutura boa, com 3 ginásios cobertos, nós conseguimos então ainda completar, fazer o torneio nas quadras cobertas. Então a rodada se estendeu, ontem então, iniciamos às 8h30 da manhã e acabamos, por quanto tempo, com o último jogo da rodada aí, 1h30 da manhã. Né? Iniciamos hoje às 9h, 8h30,
e acabamos agora 1h da tarde. Então quer dizer que o saldo foi extremamente positivo, com aproximadamente 77 jogos, com mais de 80 tenistas de toda a região aí participando, né, nos dando o prazer aí da visita aqui à nossa cidade, ao Joia Tênis Clube. Então, ao finalizarmos a segunda etapa, nós podemos falar que atingimos um extremo êxito, professor. Foi muito legal e também muito instrutivo aqui essa competição. E desde já fazendo um convite a todos os amigos que puderem estar na nossa próxima etapa, podem estar aqui no Joia Tênis Clube. Muito obrigado, professor Elcio, e parabéns a todos os envolvidos. O que é peculiar no nosso Joia Tênis Clube, no município de Porto União, é a organização, os eventos de alto gabarito, trazendo realmente a disciplina do tênis de campo e o envolvimento de toda a comunidade. Parabéns a todos os participantes mesmo. Foram 8 categorias que foram realizados os confrontos e também as premiações. Eu quero parabenizar a todos que participaram, desde o presidente que lá esteve presente, até mesmo os professores. E eu quero extensionar, parabenizando ao Elcio Vosney Borges, extensionar a todos os participantes e organizadores desse evento no Joia Tênis Clube em Porto União. Parabéns, belíssimo evento. Hoje, nesse 2 de junho, um momento muito especial na Câmara de Vereadores do município de União da Vitória, logo mais às 19 horas. Teremos a menção honrosa que será entregue a 2 locutores esportivos de toda a nossa região. Refere-se a Nilson Gilson Parisi, o Nico, que por muitos anos esteve realizando a apresentação do RC Esportivo, ou seja, Rádio Colmeia Esportivo, na nossa co-irmã Rádio Difusora Colmeia de Porto União. Nilson Gilson Parisi, por mais de 30 anos, foi o grande repórter, principalmente que acompanhou a história da Associação Atlética Iguaçu. E também o Nico, como carinhosamente é conhecido, foi o primeiro campeão da Copa Paraná de Futebol, ele que atuava pela equipe do Ferroviário. Hoje está afastado dos microfones, Nilson Gilson Parisi, mas vai receber logo mais à noite, às 19 horas, essa menção honrosa que para nós também é muito honroso. Parabéns a Nilson Gilson Parisi, o Nico, pela sua honroso reconhecimento da Câmara Vereadores do município de União da Vitória. Outro que recebe também, representando a todos nós radialistas, é Nicolau Onesco. O Nico, hoje da Rádio Educadora, também pelos seus serviços prestados, o Nicolau Onesco, ele prioriza o esporte amador, o esporte de nossa cidade, o esporte de nossa região. Claro que o foco maior do Nicolau Onesco, do Nico, é a bocha. Ele que é um simpatizante, ele que é um atleta de bocha do nosso município. Mas principalmente, o Nicolau Onesco, ele dá destaque em seu programa esportivo ao esporte amador, sempre levando em foco o nosso esporte amador. Então, hoje à noite, o Nicolau Onesco receberá da Câmara Municipal de União da Vitória a sua menção honrosa, que eu estendo também a todos nós, que estamos sendo muito bem representados por esses 2 amigos e fortes pessoas do nosso esporte e da nossa crônica esportiva. Me sinto honroso em receber o convite, tanto de Nilson Gilson Parisi quanto de Nicolau Onesco, e estaremos lá para aplaudir em pé a entrega para esses 2 homens que convivem, respirando, vivendo dia a dia a nossa crônica esportiva de nossa região. Muito obrigado, Nico Parisi, muito obrigado, Nicolau Onesco, pela honraria em ser convidado em participar deste evento logo mais à noite na Câmara de Vereadores do município de União da Vitória. Falando de esportes, nós temos nosso convidado de hoje, o professor Douglas Targes Júnior, professor egresso da Uniguaçu, professor Juca, como carinhosamente é chamado, esteve recentemente palestrando em um encontro em Costa Rica, exatamente no país de Costa Rica, falando sobre futebol. Vamos acompanhar a entrevista com o professor Douglas Targes Júnior. Muito bem, dando sequência à nossa orelha da bola, vamos conversar com o professor Douglas Targes Júnior, professor do curso de Educação Física da Uniguaçu, também técnico de futebol da equipe do Atlético Paranaense aqui em União da Vitória.
Nos fala ele que foi palestrar no 20º Simpósio Internacional de Ciência do Esporte, Exercício e Saúde. Primeiramente, parabéns por muito bem ter nos representado nesse simpósio, mas nos conta como foi, professor. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Muito obrigado do convite de estar aqui conversando com vocês pela TV Uniguaçu. Então, eu recebi esse convite para fazer uma palestra, ministrar um curso nesse 20º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, Exercício e Saúde na Universidade de São José, da Costa Rica. Então, a gente foi falar sobre as experiências que a gente tem aqui no Brasil sobre o futebol, falando de metodologia de treinamento de futebol. Então, a Costa Rica hoje é um país que vem buscando novos conhecimentos. Gosto muito do Brasil, nosso futebol é referência no mundo, como todos sabem. Então, eles, quando fizeram o convite, eles falaram: precisamos de alguém do Brasil para falar sobre alguma coisa que esteja acontecendo de novo no Brasil. Então, a gente está fazendo umas questões que são pautadas em algumas coisas da Espanha e de Portugal. E aí a gente vem colocando na prática há algum tempo com os nossos meninos aqui e vem dando certo. Então a gente conseguiu mostrar isso lá na parte teórica e prática para aproximadamente 50 pessoas, dentre eles acadêmicos, profissionais do futebol da Costa Rica e profissionais da Federação Costarricense de Futebol. Quer dizer, nos fala o que você abordou, professor, durante esse simpósio, qual foi a temática de sua palestra? Metodologia de treinamento de futebol, os jogos fractais. Que venha a ser isso para o nosso amigo telespectador saber? Então, os jogos fractais, eles são uma tendência evoluída dos jogos reduzidos. Então, todo mundo fala em jogo reduzido, mas o problema do jogo reduzido é que às vezes ele acontece apenas por acontecer. Ele não tem uma parte que vá de encontro a algum processo que seja o objetivo da equipe, a forma de jogar da equipe. Então, diminui-se o espaço, diminui-se o número de jogadores, através disso a gente consegue controlar a parte física, desgaste muscular, desgaste psicológico, evoluir na parte física e evoluir principalmente nos princípios do jogo. Como jogar defensivamente, como jogar ofensivamente, os momentos de transições da hora da defesa para o ataque, a hora que eu tomo a bola na defesa, o que eu tenho que fazer no ataque, e no momento de defesa, do ataque para voltar para a defesa, essa transição ofensiva-defensiva, que muitas vezes é o que no futebol o atacante não volta, o meia não volta, fica aquele posicionamento só para o volante e o zagueiro. Então esses jogos fractais, eles vão ao encontro disso, tentando melhorar essas funções que são as que definem grandes resultados no jogo de futebol hoje. Falando em resultado, e como foi a participação do público nessa sua palestra? Como eu falei, de aproximadamente 50 pessoas na parte teórica e na parte prática. Absorveram bem? Conseguiram, trocamos bastante informações, como era lá na Costa Rica, como se trabalha lá. Exato. E eles falaram: ó, aqui a gente não tem ainda, eles falam muito do treinamento integrado, que ele falou: ó, a gente tem aqui o jogo reduzido, mas é mais voltado para essa parte física. Aí eles falaram: e a gente percebeu que o teu é mais voltado para a parte cognitiva, tem que entender o jogo sem muito detalhe do treinador, fazer com que através das regras do jogo eles vão percebendo o que é para fazer. Então você não intervém muito com eles, você não você tem que fazer isso, você apenas delimita certas regras. Se ele não fizer aquilo, a jogada não vale, o gol não acontece. Então você não dita nada, você coloca nas entrelinhas, é uma descoberta guiada, eles vão descobrindo que para ganhar tem que fazer aquilo, para fechar o espaço tem que jogar mais próximo, tem que aproximar mais da frente, não pode defender tão atrás. Então são alguns jogos práticos que a gente coloca essas situações e vai fazendo com que o atleta, a criança, o jogador, até profissional, consiga visualizar o que é a ideia do treinador durante o jogo. Pode ter algum intercâmbio, algum contato maior após esse simpósio? A gente conversou com um representante da Federação da Costa Rica de Futebol, a Federação Costarricense, e ele falou que pós-Copa talvez possa acontecer de ter que retornar para fazer uma questão junto com a Federação e principalmente a categoria de base deles. Então, conversar com os treinadores, ministrar alguma coisa para as categorias de base. Professor, o senhor observou realmente que até mesmo em Costa Rica há uma preocupação com a nossa Copa do Mundo ou não foi observado isso? Eles estão um pouco apreensivos, que na semana que a gente estava lá, que foi do dia 12 ao 16, teve aquele episódio, né, no estádio do Corinthians, que a população foi lá, daí a torcida do Corinthians evitou. Então eles estão um pouco apreensivos com essas questões das manifestações, né? Então, da Copa das Confederações do ano passado, então tudo isso é uma informação negativa que chega para eles lá. Então eles estão bem apreensivos e eles perguntam para a gente como é que está, se está realmente desse jeito.
E a gente não pode dizer que está tudo maravilhoso, que não está. É verdade. Professor, nessa ciência do esporte, exercício e saúde, o senhor realmente deu essa passagem de informações com a sua palestra. Está previsto alguma coisa a mais aí, professor, para participações em palestra também? A gente está com contato também com o pessoal aqui de Cascavel, que tem uma rede que é a Potencial Esportes também. Muito provável seja convidado para trabalhar também num curso do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Paraná. Então eles vão fazer mais um curso que são para ex-atletas que também tem o curso de Educação Física ou que às vezes só são ex-atletas e precisam dessa credencial para trabalhar no futebol. Então eles precisam de uma capacitação e aí o sindicato promove essas capacitações. É claro que uma pergunta até simples de se fazer, mas com certeza, de certo modo, um pouco de dificuldade para a sua resposta. De um modo simples, gostou de participar, sem dúvida nenhuma. E o que isso veio agregar para o seu conhecimento? A gente vê essa visão de como é a educação tratada fora do nosso país. Então a gente vê que a educação é levada muito a sério, como o professor Bento comentou no programa anterior, que a educação ela pode transformar a nossa população. Só que a educação ela tem que ser levada às vezes um pouco mais a sério. Nós vemos que ainda alguns órgãos ainda não levam ela muito a sério e é isso que a gente tem que parabenizar a nossa Uniguaçu, que a nossa Uniguaçu leva muito a sério essa questão do ensino, da capacitação das pessoas para se trabalhar, ofertando cursos, ofertando ideias novas através dos seus professores ou buscando sempre metodologias diferentes que possam acontecer em qualquer área que seja. Então, e lá ali na América Central, a gente percebe que eles buscam muito isso. O que está acontecendo de novo, eles vão buscar. Eles vão tentar, indiferente de que seja mais famoso ou menos famoso. O que tenha de novo, eles estão tentando agregar para ver se serve e sempre com um olhar mais crítico, né? Então não é um negócio que vem, aceita e todo mundo, bonito, legal. Sempre tendo contatos, contrapontos, algumas críticas positivas. Mas eu achava que poderia fazer assim, achava que poderia fazer... Então uma interação, uma construção de conhecimento realmente. Qual foi o apoio que você teve para fazer? Quem te deu apoio? Como que foi esse espaço para chegar até lá, professor? O apoio eu tive do apoio das instituições que eu trabalho, onde eu fui conseguir a dispensa do trabalho, e um amigo meu pessoal que me ajuda lá no Colégio São José, que é o Luciano Maximiliano da Futura, me deu uma ajuda financeira para que eu pudesse ir também. E aí o resto financeira particular. Tá certo, então. Professor Douglas Tache Júnior, eu quero primeiramente agradecer por aceitar participar da nossa programação aqui na Orelha da Bola, na TV Uniguaçu. Muito obrigado. E eu gostaria de só uma mensagem, um toque aí para quem acredita realmente no esporte, para quem acredita no futebol levado a sério, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E o futebol é aquilo que eu tenho uma frase que eu li ela não muito tempo atrás, que era do professor Vitor Frade, da Universidade de Desporto do Porto de Portugal, que ele fala que o bom futebol se faz com boas ideias e o mau futebol se faz com más ideias, ou pior ainda, sem ideia nenhuma. Professor Douglas Tache Júnior, professor docente da Uniguaçu, graduado aqui na Uniguaçu, ele que foi palestrar no 20º Simpósio Internacional de Ciência do Esporte, Exercício e Saúde em Costa Rica. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Douglas. É com imensa satisfação que nós queremos dizer que nós da Uniguaçu, nós do nosso corpo de docentes da Uniguaçu, nós nos sentimos honrados pela sua participação e, é claro, levando aí a todos o nome da nossa instituição e o senhor como palestrante do evento de encontro em Costa Rica, falando do futebol. Muito obrigado, professor Douglas Tache Júnior. Falando em futebol, nós vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana, nós tivemos o complemento da 9ª rodada do futebol brasileiro Série B. E os jogos que nós tivemos nesta 9ª rodada, trata-se do seguinte, os resultados. O América de Natal em casa venceu o Luverdense por 2-0. O Oeste empatou com o Paraná Clube em Oeste em 2-2.
O Avaí em casa, jogando na capital em Florianópolis, na ressacada, perdeu para o ABC por 1-0. O Santa Cruz em casa venceu o Joinville por 2-0. Ponte Preta em casa venceu o Sport por 1-0. Sampaio Correia, jogando em casa, empatou com o Ceará em 2-2. O América Mineiro em casa perdeu para o Náutico por 3-1. O Vasco da Gama, jogando em casa, empatou com a Portuguesa em 1-1. O Icasa em casa, sem trocadilhos, mas o Icasa em casa venceu a equipe do Atlético Goianiense por 1-0. E o Vila Nova empatou em casa com o Bragantino em 1-1. A tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A liderança do Ceará com 18 pontos. Em segundo, o América Mineiro 17, terceiro, o Joinville também 17, quarta colocação, ABC com 16 pontos. Esses seriam os possíveis hoje classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro nessa nona rodada. Quinta colocação, Ponte Preta, 16 pontos. Sexto colocado, Luverdense com 15. Em sétimo, América de Natal com 13 pontos. Oitavo, Santa Cruz com 13 pontos. Em nono, Sampaio Correia com 12 pontos. Em décimo, o Náutico com 11 pontos. Também com 11 pontos, mas na 11ª colocação, o Icasa. 12º, Vasco da Gama também com 11 pontos. 13º, o Avaí com 10 pontos. 14º, o Atlético Goianiense com 10 pontos. 15º, Bragantino com 10 pontos. E 16º, o Oeste com 10 pontos. Na zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos, portanto, Paraná Clube com 17 os seus 9 pontos na 17ª colocação. Paraná Clube, tá mal a equipe do Paraná Clube, hein? 18º, Boa Esporte com 8 pontos. 19ª, a Portuguesa com 6 pontos. Em 20º, Vila Nova com apenas 2 pontos ganhos. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, nós teremos para o dia de amanhã, dia 3 de junho, o Bragantino em Bragança Paulista recebe o Ceará. A Portuguesa em São Paulo, no Canindé, recebe o América Mineiro. O Santa Cruz joga em casa contra o Ponte Preta. O Sampaio Correia recebe o América de Natal. O Icasa em casa recebe o Avaí. O ABC de Natal recebe o Náutico. Boa Esporte Mineiro recebe o Vasco da Gama. Isso para o dia 6 de junho. Próximo dia 6 é o Paraná Clube. Enfrenta o Luverdense na capital paranaense, em Curitiba. Em Joinville, na Arena Joinville, o Joinville recebe o Vila Nova, que é o último colocado. E para fechar a rodada, dia 22 de julho, o Atlético Goianiense recebe o Oeste de São Paulo. Saímos da Série B do Campeonato Brasileiro, passaremos para as informações da Série A do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos rodada no final de semana. No sábado, o São Paulo venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O Curitiba em casa sapecou o Goiás 3-0. E também no sábado, o Vitória em casa perdeu para o Sport por 1-0. No domingo, de baile, o Cruzeiro venceu o fraco Flamengo por 3-0. O Grêmio empatou em casa com o Palmeiras em 0-0. A Chapecoense na Arena Condá em Chapecó, no Oeste Catarinense, venceu o Bahia por 2-1. O Fluminense jogando em seus domínios, no Rio de Janeiro, empatou com a Internacional em 1-1. O Santos em casa venceu o Criciúma por 2-0. O Figueirense em casa, no Orlando Scarpelli, perdeu para o Atlético Paranaense por 3-1. E o jogo que finalizou a rodada, o Corinthians empatou com o Botafogo em 1-1 na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, líder, 19 pontos. Em segundo, o Fluminense, 16. Terceiro, Corinthians, 16. Em quarto, São Paulo, também 16. Seriam os 4 hoje da Libertadores. Quinta colocação, Internacional, também 16 pontos. Em sexto,
o Grêmio com 15. Em 7º, o Goiás com 15. Em 8º, o Atlético Mineiro com 14. Em 9º, Santos, 14 pontos. Em 10º, o Palmeiras com 13 pontos. 11º, o Atlético Paranaense com 13 pontos. 12º, o Sport com 11. 13º, o Criciúma com 11 pontos. 14º, o Botafogo com 9 pontos. 15º, o Bahia com 8. 16º, Chapecoense com 8 pontos ganhos na zona da degola. No rebaixamento da Série A do Brasileiro, Coritiba, o 17º com 7 pontos. 18º, o Vitória também com 7. Em 19º, o Flamengo com 7 pontos. E em 20º, o Figueirense com 4 pontos ganhos. A 9ª rodada simboliza a finalização do Campeonato Brasileiro nessa sua primeira fase, que antecede a Copa do Mundo de Futebol. Aí, portanto, nós temos uma paralisação e somente a próxima rodada depois da Copa do Mundo de Futebol. Aí sim, nós teremos a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Importante frisarmos que a equipe do Cruzeiro, após a vitória sobre o fraco Flamengo por 3-0, os jogadores do Cruzeiro comemoraram o resultado em um bar em Uberlândia. O triunfo garantiu liderança isolada do Campeonato Brasileiro ao time antes da parada para essa Copa do Mundo. O volante Newton registrou o momento da descontração dos seus companheiros e, principalmente, registrou falando que não só a alegria, mas sim a tranquilidade e a paciência, porque o técnico da equipe do Cruzeiro havia ainda dito, Marcelo Oliveira, que estaríamos à busca de 10 pontos, e foi muito mais a equipe do Cruzeiro. Já o derrotado Flamengo desembarcou sem protestos da torcida na manhã de hoje no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, mas sobre a lei de mordaça. Não só nenhum dirigente não quis falar com a imprensa no momento em que o clube vive a sua pior crise, como ainda proibir os jogadores de darem qualquer declaração à imprensa. Como se a imprensa fosse culpada do vexame que o Flamengo está fazendo no Campeonato Brasileiro. É realmente hoje uma das equipes mais fadada para a segunda divisão. E pior, se não melhorar a equipe, nem da segunda divisão sai o Flamengo. Apenas 2 abriram uma exceção e comentaram o momento vivido pelo clube. Um deles foi o Meire Gabriel, que garantiu não haver corpo mole no elenco. De forma alguma, a equipe sempre lutou. Não é à toa que vem de 2 títulos e vamos recuperar isso. Palavras do diretor de futebol, Felipe Ximenes. No vestiário, após a derrota por 3-0 para o Cruzeiro, ainda acabou repercutindo bastante dentro do elenco. Os 2 únicos jogadores que falaram concordam que o dirigente foi duro, mas evitaram bater de frente com o diretor. Foi duro, mostrou com as palavras que vai mudar o Flamengo. Vamos ver depois. Essa parada da Copa vai servir para esfriar a cabeça, voltar bem preparado fisicamente para dar um duro tranco e buscar as vitórias. As equipes devem ficar, como o Cruzeiro, 14 dias agora de descanso, exceto o Flamengo, que já está previsto para o dia de amanhã uma reunião com todos os jogadores e diretores do Flamengo, com o técnico também, com o técnico do Flamengo, para definir. Ney Franco, o técnico do Flamengo, pretende solicitar reforços, eu diria até mesmo 11 jogadores. E só para a gente lembrar aqui, novamente o Flamengo precisou do goleiro Felipe e ele não pôde participar de mais um jogo importante para a equipe do Flamengo. Será que só a imprensa que vê isso ou os diretores também estão acompanhando esta negação do Felipe mais uma vez no futebol do Flamengo? Campeonato Brasileiro é exposto a você. Na próxima edição vamos também trazer as informações da seleção brasileira que está treinando e faz o seu primeiro amistoso contra o Panamá. Vale a pena a gente participar aí e falarmos um pouco da seleção brasileira. Gente, era o que nós tínhamos para o dia de hoje na Orelha da Bola. Tenha uma boa semana, até a próxima. Tchauzão, tchau, tchau.